continuando aqui, o SD inicial ele ficou zerado aqui. Por quê? Ficou zerado porque não tinha nenhuma informação lá aqui no campo SD inicial. Então, se eu colocar aqui um valor 15 e executar aqui, ele deu a mensagem ok. E agora, se eu abrir o razão temp, o SD inicial ficou igual a 15, o primeiro saldo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir qual é o saldo inicial. Da onde vem o saldo inicial? Aqui do botão gerar. O botão gerar ele está trazendo uma mensagem de texto aqui do saldo inicial. Agora, ao invés de trazer uma mensagem, eu vou colocar aqui para que ele preencha o caixa de texto, saldo inicial, com o valor do saldo inicial. Então, posso fechar aqui. E agora eu vou, depois de definir aqui a data inicial, o final e a conta, eu vou clicar no botão gerar e o saldo inicial vai preencher aqui. Gerar, abrir o razão e preencheu aqui o saldo inicial, que é 0, da data de janeiro de 2024. Se eu colocar outra data, gerar, vai abrir o razão, fechar e está ali R$100.000, que é o saldo inicial. Agora, se eu clicar no comando 7, contou 12 registros, porque eu mudei a data, então diminuiu o número de informações. E lá na tabela razão temp, ele tem um saldo inicial de R$100.000. Então, agora nós precisamos da continuidade, que é definir se ele vai debitar ou creditar o valor débito e gravar o saldo final. Essa parte aqui eu vou fazer bem detalhada, bem devagar. Você pode colocar o vídeo aí mais rápido, se você estiver entendendo e estiver ficando repetitivo. Mas é importante aqui esses detalhes porque evita dar erros, muitos erros depois. Então, vou fechar aqui minha tabela. Venho aqui para o modo design, comando 7. Certo, então está aqui. Agora, o saldo inicial, ele pegou lá da variável saldo inicial, SD inicial. Agora, ele foi para o primeiro registro, o first, abriu ele para edição, preencheu o saldo inicial. E agora ele precisa fazer o quê? O saldo final. RS saldo final. SD final. Que é igual. Vou dar aspas duplas aqui só para sair sem dar erro. Então, o saldo inicial, qual é o campo do saldo inicial? É o SD final, isso mesmo. Então, o SD final, temos o VLR débito e VLR crédito. Então, o SD final é igual RS débito VLR débito menos RS VLR crédito. E aqui ele já vai dar o update. Eu estou considerando aqui que essa conta é devedora.
Depois nós corrigimos para ver se ela é devedora ou credor. Se for uma conta de passivo, já vai dar errado isso aqui, porque o saldo final não é igual ao débito menos crédito, é o crédito menos débito. E outra coisa, o saldo final é igual ao saldo inicial, RS, saldo inicial mais o débito menos o crédito. E eu passo para o próximo. Mas tem um detalhe aqui. Se eu passar para o próximo, eu vou passar para o próximo índice aqui dessa estrutura de repetição e não para o próximo registro. Preciso passar para o próximo registro também. Então, depois de eu editar, gravar o saldo inicial, gravar o saldo final e dar o update e atualizar a tabela, eu preciso mover o registro, mover o cursor para o próximo registro. Move Next. RS Move Next. Então, eu vou passar para o registro número 2, corrigir o saldo inicial e o saldo final. Então, vamos testar. Vou salvar o formulário. Salvei o formulário. Já tenho aqui o saldo inicial que vai ser R$100.000. Vou clicar no comando 7. Ele trouxe a mensagem de quantos registros. E vou abrir aqui o razão temp. Agora a nossa razão temp tem saldo inicial sempre R$100.000. E saldo final, ó, ele está somando certinho. Então, R$100.000 aqui. Mais 5, 105. Menos 0, 100.005. A mesma coisa aqui. Saldo inicial 100.000. Crédito 1.000. Ficou 99.000 final. Então, agora só falta nós pegarmos o saldo final do primeiro dia e fazer com que ele seja o saldo inicial do próximo lançamento. Senão, não está certo o nosso razão. Então, voltamos lá para o nosso VBA. Volto lá. Então, a lógica é a seguinte. Moveu para o primeiro, começa a estrutura de repetição, edita, abre a tabela para edição, preenche o saldo inicial, que é o saldo lá do campo, saldo SD inicial, corrige o saldo final e atualiza. Passa para o próximo. Antes de passar para o próximo, o que nós fazemos? Nós atualizamos a variável SD inicial. Agora, o SD inicial, ele passa a ser o quê? O SD final. RS SD final. Então, o valor que era aqui R$100.000, mais 5 menos R$100.000 mais 5 menos 0, R$105.000. Agora, o saldo inicial é R$105.000. Então, no próximo, vai passar para o próximo registro. E agora o saldo inicial do próximo registro vai ser os R$100.000, porque mudou o valor da variável. Vamos testar? Então, vou aqui vou salvar o formulário e vou clicar no comando 7. Dou um OK. Abro a razão temp e temos aqui então a nossa tabela já corrigida. Então, o saldo inicial foi de R$100.000, o débito foi de 5, o crédito foi de 0, o saldo final foi R$105.000. Para o próximo lançamento, o saldo inicial foi 105, um débito de R$1, crédito de 0, R$100.006. R$100.006 foi o saldo inicial do próximo, 25.031 e assim por diante. Então, R$200.000 foi para 300. E aqui, no crédito, 365.032 foi o saldo inicial. Saiu R$1, foi creditado 364. Então, está funcionando aqui o nosso razão.
O que falta aqui, o problema que vai dar aqui é se a conta for uma conta credora. Então vamos pegar aqui uma conta credora, que é o capital inicial. O capital inicial é a conta 2133 e é uma conta credora. Então primeiro eu tenho que gerar o razão temp, vou clicar aqui em gerar. Ele gerou razão. E agora eu clico no comando set para ele atualizar os dados lá da razão temp. Vou abrir a razão temp. Então, foi aportado 100 mil reais no capital, ficou 100 mil negativo. Por quê? Porque ele fez saldo inicial mais débito menos crédito. E perceba que aqui foi aumentando a conta devedora, o valor negativo à medida que foi aportando capital. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa, antes de gerar aqui o livro razão, de atualizar o razão temp, verificar se essa conta aqui é credora ou devedora. Podemos fazer isso de duas formas. Definir ali no código ou fazer a verificação aqui aqui no formulário mesmo. Então, como que vamos fazer aqui no formulário? Eu vou abrir aqui uma caixa de texto. Eu vou colocar ela como classificação da conta. Então, eu vou alterar ali em propriedades, alterar o nome. Vou colocar aqui classificação. A classificação da conta, ela vai ser o quê? Nós vamos pegar a código reduzido aqui do formulário e puxar a natureza da conta. Puxar aqui a natureza da conta lá do plano de contas. Então eu quero informação natureza através do código reduzido. Então só para confirmar aqui se o nome das contas é o mesmo, isso, porque eu tenho que ir no modo design para conferir o nome do campo. Então eu vou querer a natureza através do que está informado como um código reduzido. Esse aqui é como se fosse o PROC-V lá do Excel. Então, fórmula igual de pesquisa. Como eu faço aqui sempre para não confundir, isso é muito fácil de esquecer, então eu sempre coloco primeiro a fórmula aqui, depois eu preencho. Então a fórmula é aspas duplas, ponto e vírgula, aspas duplas, ponto e vírgula, aspas simples, colchetes, igual, aspas simples. Então você tem aqui a informação que você quer, a tabela e aqui o critério. Então qual a informação eu quero? A natureza. De qual tabela? Da tabela contas. E qual é o critério? O critério é que o reduzido lá da tabela contas seja igual ao meu conta. Só conferir aqui se o nome aqui desse campo é conta mesmo. Isso, é conta. Então vamos conferir aqui o critério. Isso, conta.
Aqui a classificação, quando eu digitar aqui a conta, ele não vai atualizar sozinho. Então preciso colocar no evento aqui do texto conta após atualizar. Vou colocar um evento, um código aqui que ele abriu lá embaixo. Então qual o código? Que o m classificação ponto requery, reconsulta. Então atualize, senão ele não atualiza automaticamente após ser digitado o número da conta. Então vamos fazer um teste, salvar. Então conta 51 é caixa, é devedora. Conta capital social é credora. Então ele já atualizou aqui. Então essa informação que nós não queremos lá. Então modo design, botão direito, construir evento. Agora o que nós fazemos aqui? Antes de começar aqui a fazer ali a estrutura de repetição, eu vou colocar aqui a classificação, colocar CLAS para não confundir. Nós precisamos puxar lá do formulário. O que é o class? O CLAS? Ele é o classificação, está lá na caixa de texto. E aí, quando eu vou fazer o cálculo para atualizar o saldo final, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele que se o class, a classificação for devedora, esse cálculo deve ser feito. Senão vai ser outro cálculo. Então, if o class é igual a D, então then faça esse cálculo. Mas se não for, se for igual a C, então else if class igual a C, então faça desse seguinte modo: saldo final é igual saldo inicial SD final é igual RS SD inicial mais RS VLR crédito e não débito menos RS VLR débito and if. E aí, agora sim. Então, se o quanto for devedora, saldo final é inicial mais débito menos crédito. Se a conta é credora, razão, ele vai calcular o saldo final sendo o inicial mais o crédito menos o débito. Assim que funciona a razão. Então, agora eu vou salvar e testar. Salvei. Vou gerar aqui o razão temp. O saldo inicial foi 0. Comando 7. Então, tem 8 registros lá na conta razão temp. Vou abrir aqui para fazer o teste. E agora sim. Então a conta é credora. O crédito ele somou, ficou positivo. Saldo inicial 100 mil, colocou mais R$5, 100 mil e R$5. E assim por diante. Bom, a partir de 200 mil, aqui no dia 27/10, 300 mil. E se a conta aqui for devedora, 51. Então eu vou gerar, fecho aqui o razão temp e comando 7, ok. Abro lá o razão temp, conta devedora, ele colocou débito somando. Ok. Agora a gente vai juntar tudo aqui. Então quais os passos? Primeiro ele gerou e depois ele executa o comando 7 e depois
ele deve imprimir. Porque aqui, quando ele está imprimindo, ele ainda está 0. Por quê? Porque ele não atualizou ainda. Então vamos fazer ele executar lá o comando set, aquele código que está no comando set antes dele abrir o razão. Então agora eu vou botão direito aqui, modo design, vou lá para o VBA, já está aberto aqui. Então ele está abrindo o formulário aqui nessa linha. Mas eu quero que ele faça o que antes de abrir o formulário? Eu quero que ele execute o comando set. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar o comando set. Call, chamar comando set, clique. Então ele vai gerar lá o razão, ele vai executar o comando set, porque ele está chamando o comando set, vai executar tudo aqui, e daí vai abrir o razão, o formulário. Vamos testar então. Vou selecionar a conta, clicar em gerar, deu a mensagem e já abriu aqui o razão. Perceba ali que já puxou aqui alguma coisa. Vou fechar aqui o razão. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar essas mensagens ali. Vou lá para o VBA. Onde ele tem mensagem aqui, eu vou tirar. Então, onde tem MSG Box, aqui no final, vou tirar isso aqui, não preciso mais. Isso aqui foi feito para testar. Vou dar uma organizada aqui para ficar melhor. E pronto. Agora, aqui eu posso copiar todo o código do comando set para o comando gerar, mas eu não quero fazer isso, quero deixar ele aqui, que fica mais fácil depois para corrigir alguma coisa, mas eu não quero que ele fique visível, então eu vou em propriedades aqui em formato, visível, não. Mesma coisa aqui com o texto, que é o SD inicial, visível, não quero que ele fique visível. A natureza também, posso colocar que ela não fique visível, não, a natureza, né? Então salvo, e agora defino a data e gero meu razão, e ele vem direto aqui para o razão. Agora é só organizar aqui o design. Então o que nós podemos fazer aqui? Eu gosto de colocar ele com texto, uma fonte menor. Então eu vou colocar aqui, vou fazer aqui um pouco mais rápido agora, que agora já o pior já passou. Então agora é só organizar aqui o formato, né? Arial, vou colocar a letra tamanho 8 da fonte. Aqui na data, vou excluir o título. A data mais para a esquerda, o histórico. Classificação débito, classificação crédito. Eu acho que não precisa. Deixa eu dar uma olhada. Não precisa. Então eu posso excluir aqui, não tem problema. No formulário é uma informação que não vai ser relevante. Saldo inicial, vou aumentar um pouco. Aqui o débito. E perceba que os sistemas contábeis, eles não têm saldo inicial e final. Geralmente os sistemas, eles mostram só o débito, o crédito e o saldo final. Fica ao critério. Vou excluir aqui para deixar igual os sistemas aí em geral. E posso acrescentar aqui também, adicionar
que eu não adicionei no código, o razão temp, poderia adicionar aqui o campo de ID, o ID, que seria interessante depois para fazer uma alteração eu quero fazer uma alteração no lançamento, excluir. Interessante que aparecesse aqui o ID. Depois a gente pode corrigir isso aí também. Então vou salvar, abrir e temos aí o nosso razão. Vou colocar aqui formato, mudar o formato dele para moeda para ficar padrão. Saldo final, formato moeda. Vou mudar aqui a cor do fundo. Então aqui é débito. Mudar aqui o rótulo. Crédito. Saldo atual. Geralmente o sistema tem esse tipo de nomenclatura. Vou centralizar aqui eles. Deixar em negrito. Em Arial. Ok. E aqui geralmente ele é centralizado para a direita, tudo para a direita. Aqui em cima centralizado. Salvar. Certo. Posso diminuir aqui o espaço entre eles. Eu vou mudar a letra aqui, deixar ela mais escura. Diminuir aqui a altura. Diminuir o espaço entre eles. Salvar. Exibir. Tá. Pode deixar aqui com formato contorno ou sem contorno. Eu vou deixar aqui sem contorno, transparente. Deixo uma margem de rodapé aqui. Salvar. Tá, ok. Vou baixar aqui um pouco mais e colocar um botão de fechar lá em cima. Então aqui eu vou colocar um botão de fechar, que ele vai sair do formulário. Cancelar. Ou já vou usar o assistente aqui. Operação de formulário. O que eu quero que ele faça? Quero que ele... Operação de formulário, fechar formulário, avançar, deixar lá fechar. Interessante aqui também é o seguinte, você vai colocar o nome fechar. Se você quiser a tecla de atalho Alt F, coloca aqui o sinal de, esse sinalzinho aqui do e-comercial, avançar, concluir. Aí ele fica com sublinhado. Vou mudar a cor. Vermelho com letra branca. É interessante que se você der um Alt F, ele vai fechar. Então, agora, então aqui tem o livro Razão. Já o Razão aí da conta de capital inicial, né? De caixa. Capital inicial 2133, gerar. Então é isso aí, você tem o seu Razão, né? Esse Razão aqui ele é em tela, né? Do sistema. O formulário por enquanto a gente não vai mexer porque tem bastante coisa ainda para
para nós vermos aí. Mas aí está concluído o razão. Então você já pode fazer lançamentos no seu sistema. E pode cadastrar contas. E pode também tirar um razão. Contas, cadastrar contas. E tirar razão. Então, por enquanto é isso. Até o próximo.